Fala, seres humanos, tudo bem? Aqui é o professor Rômulo Ramos. Hoje nós vamos ter uma aulinha muito fácil sobre plateumitoses, que são aquelas doenças ocasionadas por plateuminto. Se liga na aula, se ajeite na cadeira e se gostou, não esqueça de dar o like. Iniciamos falando da classe trematoda, que temos como um parasita representante, que é o Esquistossoma mansoni, que é um agente etiológico importante, que vai gerar a doença esquistossomose. Perceba que aqui na figura nós temos o macho e a fêmea. A fêmea é mais fininha e alongada e o macho é mais gordinho e tem um canal chamado de canal ginecóforo. O objetivo, a função desse canal ginecóforo é alojar a fêmea para que seus gametas sejam lançados aqui e aconteça a fertilização. A presença do macho e da fêmea diferentes significa que nós temos o dimorfismo sexual. Vale ressaltar que para essa doença nós temos a questão da dioicia. O que significa isso? Significa que o macho é bem diferente da fêmea. Se nós estamos falando da esquistossomose, a gente não pode esquecer do hospedeiro intermediário. O hospedeiro intermediário é aquele no qual algum do estágio da doença vai passar por ele. Como que eu diferencio o hospedeiro intermediário do hospedeiro definitivo? Dentro do hospedeiro intermediário sempre vai acontecer a reprodução assexuada. E no hospedeiro definitivo nós temos a reprodução sexuada. A transmissão necessariamente se dá por uma água contaminada, no qual um dos estágios larvais entrarão pela sua pele. Não ocorre por ingestão. Bastante cuidado nesse aspecto. O estágio larval que entra pela pele do ser humano é chamado de cercária. Daqui a pouco nós vamos falar do ciclo e você vai entender melhor como isso ocorre. Os principais órgãos afetados, então, são o fígado, que é o local no qual as cercárias se desenvolvem nos adultos, intestino, que é uma região pelo qual nós temos a liberação dos ovos, e mesentério, que é a região na qual existe a perfuração para que os ovos cheguem até a região intestinal. Profilaxia são os mecanismos existentes para evitar que essa doença se propague. Como nós comentamos que é uma doença que é disseminada pelas fezes, então o saneamento básico torna-se indispensável, que vai tratar todo o esgoto doméstico que é produzido. Combate do caramujo também é interessante, porque o caramujo, como um hospedeiro intermediário, vai fazer com que não se chegue ao estágio larval cercária. E aí, consequentemente, você não tem a contaminação do ser humano. Evitar de nadar em lagos, rios ou córregos que desconheçamos se existe ou não o lançamento de esgoto in natura também é fundamental. Quando nós falamos do seu ciclo de vida, entenda que esses ovos estão presentes nas suas fezes. Se esses ovos em suas fezes caírem no corpo d'água, irá eclodir uma larvinha ciliada, chamada de miracídio, e esse miracídio, então, vai procurar o caramujo para acontecer, então, a sua contaminação. Por isso que a eliminação do caramujo se faz necessária, porque nós não temos a transformação do miracídio em cercária. Dentro desse caramujo, o miracídio vai fazer reprodução assexuada e vai sofrer um processo metamorfósico, se transformando nesse estágio verminoso chamado de cercária, tá? Essa larva, então, ela acaba adentrando pela epiderme do ser humano. Essas larvas vão para a sua corrente sanguínea, chegando ao seu fígado. No fígado, eles se tornarão adultos, farão reprodução sexuada e os ovos produzidos repletos de espinhos, como eles percorrem a sua corrente sanguínea, chegarão ali à parede do intestino, região chamada de mesentério, perfurando-a, então esses ovos cairão em suas fezes e aí o ciclo continua. Perfeito? Uma outra verminose importante para a plateuminto está dentro da classe cestoda, a tênia, também conhecida como solitária. Temos duas espécies de tênia, a sólio,
que apresenta como hospedeiro intermediário o porco, e a saginata, que tem como hospedeiro intermediário o boi. A diferença da sólio para a saginata está aqui na quantidade de espinhos presentes aqui nos ganchos e também aqui em suas ventosas. Essa região completa aqui da cabeça do verme, a gente chama de escólex. Outro ponto importante para esse verme são esses anéisinhos. Cada anelzinho desse é chamado de proglote. E outro detalhe muito importante é que as solitárias, elas são monóicas. Significa que cada proglote dessa possui um aparelho reprodutor masculino e feminino. E desta forma, temos a permissão e a possibilidade de ocorrer uma fertilização chamada de uma autofertilização, melhor dizendo, quando o aparelho reprodutor masculino fertiliza o próprio aparelho reprodutor feminino. Quando nós pensamos em teníase, a contaminação se dá pela ingestão de um de seus estágios larvais, que é o cisticerco, presente na carne, presente na região muscular do animal, ok? Por isso que ela é chamada até de doença da canjiquinha, porque essas larvinhas de tonalidade um pouquinho amarela, elas ficam espalhadas ali na região da carne, né? E nós temos para a teníase, a principal região afetada, o intestino, porque ele se adere na parede do intestino, sugando seus fluidos corporais. Como medida profilática, e tendo em vista que é uma doença que também é liberada pelas suas fezes, nós temos, então, um saneamento básico, um ponto importante, fiscalização sanitária fundamental, que verifica a qualidade da carne que está sendo distribuída para a população humana, e a questão do preparo do alimento, ou seja, somente se alimente de carne bem passada, bem frita ou bem assada. Perfeito? Quando analisamos o ciclo, entenda que funciona da seguinte maneira. Cada uma daquela proglote grávida possui centenas de ovos. Esses ovos, quando caem no ambiente, eles podem ser ingeridos por porco ou por boi, que funciona como hospedeiro intermediário. Dentro do intestino do boi, do ovo, ou do porco, né? Do ovo vai eclodir uma larvinha chamada de oncosfera, que vai perfurar a parede do seu intestino, caindo na corrente sanguínea. Essa oncosfera, então, ela se espalha pela região muscular do animal. E aí, quando dentro dos músculos dessas pessoas, essa oncosfera, então, sofre uma metamorfose se transformando em cisticerco. Quando você ingere o cisticerco, no seu intestino, esta larva se transforma em tênia e o ciclo se reinicia, ok? Outro ponto importante é que esse mesmo verme pode gerar uma outra doença muito importante, que é a cisticercose, que é bem grave. Principalmente quando nós falamos da tênia sólio. Por quê? A cisticercose se desenvolve quando você age como um hospedeiro intermediário. De que maneira, Romo? Se em algum momento você ingerir uma água, um alimento contaminado com os ovos da tênia, significa que dentro do seu intestino, esse ovo vai eclodir, formando justamente a oncosfera. Essa oncosfera, por sua vez, vai perfurar a parede do seu intestino, cair na sua corrente sanguínea. E aí essa oncosfera vai percorrer várias regiões do seu corpo por onde esses vasos sanguíneos passam. Por exemplo, o seu sistema nervoso. Lá no seu sistema nervoso, a oncosfera se transforma em cisticerco, e daí vem o nome, cisticercose. E aí ele pode afetar diversas partes do seu corpo humano, inclusive te levar à morte por mau funcionamento de alguma parte do seu corpo. Então, como medida profilática, a gente precisa ter, além daquelas que nós verificamos para a tênia, a questão da higienização muito intensa dos alimentos que nós ingerimos, das frutas, das verduras e também da ingestão da água. Perfeito, galera? Essas duas
Plateumitoses são muito importantes para qualquer vestibular que você for tentar fazer para a medicina e também para outros cursos e também para o Enem. Se gostou, não esqueça de dar um like. Também se inscreva no nosso canal, porque a gente tem uma produção constante de material que pode te ajudar na hora de você fazer uma provinha. Ficamos por aqui. Até a próxima, pessoal. Um abraço!